Bom dia, paz seja convosco, boa tarde ou boa noite, seja o horário que você está vendo esse vídeo. Deus abençoe sua vida. Estamos mais um dia aqui, nosso devocional de 100 dias. Estamos chegando na reta final. Esse é o dia 95 e que o Senhor continue falando contigo, não só quando eu terminar esse devocional, mas eternamente. Que o Senhor sempre continue falando conosco em todos os dias da nossa vida, pois sem Ele, eu acho que não somos nada. Sem Jesus, eu, primeiramente, não seria ninguém. Seria um perdido da vida e não seria extremamente feliz da forma que eu sou, pois o Senhor me salvou e eu sou extremamente grato por isso. E que você sinta o amor do Senhor, sinta o abraço dele, sinta o consolo do Pai, sinta o acompanhamento do amigo que o Senhor também é conosco sempre, todos os dias. Amém. Em nome de Jesus. Vamos começar orando. Feche teus olhos se você puder. Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, nos concedido. Muito obrigado, Jesus. Sem o Senhor não seríamos nada. Sem o Senhor, às vezes, um de nós nem estaríamos aqui vivos. Mas pela graça, pela salvação, pela cruz, pelo sacrifício do Cordeiro perfeito que foi o Senhor Jesus naquela cruz, estamos aqui. Temos acesso ao Pai. Eu te agradeço verdadeiramente por isso, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então, o nosso tema de hoje, nossa palavra de hoje é ensina-nos. Não, na verdade o tema é tornando-se um substituto. E a palavra de hoje está em Salmos 90, capítulo 90, versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançaremos corações sábios. No decorrer desse título aqui, desse texto do devocional aqui, o tema central: não podemos levar nada deste mundo quando morremos. O verdadeiro legado são os corações que tocamos. Então, ensina-nos a alcançar os nossos dias de tal maneira que alcançaremos corações sábios. A gente não buscar nada nesse mundo físico, mas sim sempre coisas espirituais, igual o Senhor diz, para a gente acumular tesouros no céu, não na terra, onde a traça, onde a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba, mas sim no céu, que é coisa eterna. E corações sábios são corações de pessoas, são pessoas na verdade, que a gente deve todos os dias alcançar, ter objetivo. Eu acredito muito que por mais que tem pessoas que, por mais que a gente não converse com pessoas na rua, tipo, não ter aquele anseio de você não, tipo, ser um missionário ou algo do tipo, mas eu tenho certeza que você tem uma pessoa que você quer alcançar, um coração que você quer alcançar, seja um familiar, seja do seu esposo, da sua esposa, seja dos seus filhos. Sempre tem alguém que você deseja alcançar. Sempre. Jesus nos ensina a ir e pregar o Evangelho. E está na essência, quando a gente aprende o que é ser cristão, quando a gente aprende o verdadeiro Evangelho, que é alcançar pessoas. E está na nossa essência a gente querer mais, tipo, a gente querer alcançar alguém especial. Eu lembro muito que eu sempre orei por uma pessoa especial, que o Senhor vá ao encontro dela, tire da bebida, que mude a vida completamente. E essa pessoa, hoje em dia, essa pessoa me ensina mais do que eu pude ensinar para ela, ou do que eu pude orar por ela. Essa pessoa é importante para mim na minha vida. E eu sou extremamente grato ao Senhor, porque sem Ele, eu acho que essa pessoa nem teria mudado de vida. Então, o Senhor é real. A fé que a gente tem que ter nele é real. E continuando aqui o texto,
tem algumas histórias, tem 3 histórias na verdade, 3 lições. E uma delas é do Ray Standman, que diz de um jovem que queria ser milionário como seu avô. Mas Standman lembra que ao morrer ele perdeu toda a sua riqueza. Standman fala para o jovem fala que queria ser milionário igual avô, e o Ray Standman diz que ao morrer ele perdeu toda a sua riqueza, não levou nada, sequer um centavo. Então, por mais que o avô do jovem seja milionário, tenha sido milionário em vida, quando ele morreu, ele não levou nada. Então, ele não se foi milionário, não fez diferença nenhuma o dinheiro na hora de sua morte. E a segunda história é do Charles Swindoll, que diz de um amigo que compra ternos de loja de usados e descobre que vieram de um necrotério. Então o amigo desse cara foi numa loja de comprar ternos usados e o vendedor diz: esse terno aqui veio de tal necrotério. E surpreso com a ausência de bolsos, quando o homem comprou, ele falou: sem problemas. Mas quando ele vestiu o terno, ele colocou o terno, ele viu que não tinha bolsos, nem do lado de dentro nem do lado de fora, estavam todos costurados. E ele pôde concluir que os mortos não carregam nada. E de fato, quando a gente vai embora, tudo que a gente conquistou nessa terra, tudo fica para trás, fica para os nossos familiares, fica para as pessoas próximas, ou se você não tem ninguém, fica para o governo. Mas a gente em si não leva nada. A gente só pode deixar de fato coisas importantes, que são lembranças, que são sentimentos em vida, que a gente pode deixar. Mas algo físico, não. Algo físico a gente não leva, fica para a terra. E a terceira lição é de Miles Monroe, que diz: se tudo que Deus lhe der morrer com você, você terá fracassado. A verdadeira riqueza é o que permanece, que são vidas transformadas. Então, muitos têm um chamado, mas muitos não exercem essa função, não buscam saber qual é o nosso verdadeiro chamado. E se a gente morre com tudo isso que a gente tem dentro de nós, que são coisas incríveis que o Senhor quer lapidar, porque somos um diamante bruto, um diamante que não foi lapidado, uma pedra ainda bruta. Mas se a gente deixar o Senhor lapidar, se a gente exercer o nosso chamado, essa pedra vai se transformar numa joia preciosa. Essa joia preciosa é o nosso chamado, as pessoas que a gente conquista para Jesus através da nossa trajetória de vida. E outra coisa que ao decorrer desse devocional a gente acaba deparando é com chamado ao substituto, que é o tema da mensagem, que diz assim: por meio da oferta e da intercessão diária você pode financiar missões sem sair da sua cidade, evangelizar sem subir ao púlpito, ser pregador, radialista sem entrar no estúdio, ensinar a Bíblia sem escrever um livro, deves ir ou enviar um substituto. A gente, de várias formas, a gente não precisa exatamente ser um pastor, subir num púlpito, falar, ser de fato um missionário que vai para vários países, mas a gente pode de certa forma ajudar as pessoas que querem exercer essa função, mas elas não têm recursos financeiros, vamos dizer assim. E a gente pode ajudar, a gente pode de certa forma abençoar uma pessoa, e essa pessoa vai estar evangelizando, vai estar falando da palavra,
E até na nossa igreja mesmo, a gente pode abençoar a nossa igreja para poder crescer mais e mais a nossa comunidade e levar o evangelho para muitos lugares. Porque a gente abençoando uma vida, a gente abençoando uma comunidade, uma igreja, é a expansão do evangelho. É dizer, eu tenho fé, eu confio na palavra do Senhor e eu quero que essa palavra chegue em muitos e muitos lugares. Isso que é ser um substituto. Isso que é você mandar alguém, você evangelizar, como o livro diz, sem subir a um púlpito. E você pode fazer várias formas de adorar o Senhor. Isso é uma forma de adoração também. Sem precisar necessariamente você estar à frente, mas você pode fazer as coisas indiretamente por trás, pelos bastidores. Amém? E a conclusão é: adote a prática da intercessão e da generosidade como seu legado eterno. Seja o substituto na obra de Deus. Então que a gente possa entender isso, que a gente possa abençoar mais pessoas, que a gente possa abraçar mais, incentivar mais as pessoas que têm de fato um chamado e querem exercer isso, que a gente possa investir em missões porque isso é necessário. Tem muitos continentes no mundo que ainda não teve grandes missionários ou grandes avivamentos, e é isso que a gente precisa desejar: grandes avivamentos, grandes missionários, uma grande expansão do Evangelho do Senhor sobre todo o mundo até que Ele venha. O mundo deve clamar Maranata, que o Senhor venha grandemente, mas os celeiros estão prontos. Há muita coisa para fazer ainda. A obra não vai parar. A expansão do Evangelho não vai parar. Por mais que o mundo tente parar a gente, mas não vai acontecer. E a nossa missão é, cada vez mais, de qualquer forma possível, ajudar a expansão do Evangelho. Ter vários substitutos para a obra não parar. Amém. Vamos orar. Que bom que você chegou até aqui, que o Senhor te abençoe grandemente. Que o Senhor consiga, que o Senhor fale contigo, que você consiga ouvir a voz do Senhor todos esses dias, nesses devocionais, na sua rotina. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por hoje. Obrigado por essa palavra. Obrigado por fazer a gente entender, Jesus, que existem formas da gente abençoar, da gente expandir o Evangelho sem necessariamente estar à frente. Porque tem muitas pessoas que têm receio de estar à frente, mas que elas possam entender que há outras formas também de expandir o Evangelho, de levar a Tua Palavra às pessoas necessitadas, às pessoas que têm fome de Ti, mas nem sabem ainda. Eu te peço, Jesus, abençoe os meus irmãos, que eles possam ser mais generosos, que a gente possa ter um coração segundo ao Teu, um coração generoso, um coração que ama, um coração que simplesmente ama os Teus filhos, ama o Evangelho. Em nome de Jesus, que o nosso dia termine bem, que o Senhor nos dê um ótimo descanso. Eu te agradeço verdadeiramente por tudo, Jesus. Te agradeço porque o Senhor sabe de onde o Senhor nos tirou e de onde o Senhor está e quer nos colocar. Quer lugares altos. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a nossa saúde, abençoe o nosso espiritual, nossa intimidade contigo, que cresça cada vez mais. Que o Senhor seja cada vez mais um amigo íntimo, um pai íntimo. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia. Abra as portas dos meus irmãos para que sejam abençoados, para que cada vez mais entendam o que o Senhor está fazendo na vida deles e que eles possam transbordar na vida de outros irmãos também. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe você.